Alô? Alô? Boa noite a todos, irmãos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem via internet, né? É com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos, todo com o propósito de estar aprendendo a doutrina de Jesus, né, através das palestras, dessa troca de informações que a gente sempre faz, né? E antes da gente iniciar o preparo, vamos falar um pouquinho do Centro Espírita Casa do Caminho. Atividades do centro tem palestra todos os dias, com exceção a sexta-feiras, né? Aos domingos nós temos evangelização infantil, plantão de atendimento, segunda, terça e quinta-feira a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h15, sábado às 16h30 e domingo às 9h30. Assistência social, todo segundo sábado do mês, a distribuição de 60 cestas básicas. Quem puder cooperar, pode fazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível, né? A gente tem algum índice aqui que precisa mais, são leite em pó, café, arroz, feijão, sal, açúcar, óleo e outros. A cada 15 dias, aos sábados, há uma distribuição de lanche para os moradores de ruas, nas imediações aqui do centro. Datas espíritas. No dia 30/6/2002, desencarna Francisco Cândido Xavier, o maior médium espírita do Brasil, o mineiro dos séculos. Bom, queridos irmãos, vamos então agora nos recolhendo. Por alguns instantes vamos fechando os nossos olhos físicos para que possamos concentrar melhor. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus aqui no meio de nós. Querido Mestre, aqui estamos mais uma vez. Te agradecemos, Mestre, por mais um dia que tivemos. Te agradecemos pelo alimento que nos é proporcionado. Te agradecemos por podermos respirar, podemos falar, ouvir. E assim, Mestre, aqui reunidos em Teu nome, pedimos que nos ilumine e que possamos captar tudo que aqui aprendemos. E ao sair daqui possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos da espiritualidade aqui presentes. Muitos irmãos que partiram daqui dependentes químicos ainda, estão aqui junto conosco para que possam ser auxiliados. E assim, Mestre Jesus, agradecido que estamos, te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Vamos lentamente retornando a este ambiente físico, abrindo os nossos olhos para que possamos prestar bastante atenção na palestra. O tema de hoje é do livro Vinha de Luz, e o tema é Abre a Porta. A companheira, eu esqueço o nome, Kátia, vai fazer por todos nós. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, e que possamos, com os ensinamentos, com os ensinamentos de Jesus e com o bate-papo que vamos ter, né, poder refletir, tanto nós aqui presentes neste momento, como aqueles que estão pela internet, seja agora, seja quando acessarem. Esta passagem que nós vamos comentar hoje, que chama
abre a porta, e como eu estava brincando, a Cleide, né, turma? Estava brincando com a Cleide, de modo geral a gente não abre, a gente arrebenta, arranca, empurra, mas abrir a porta é uma coisa muito sutil, né? É um texto de Emmanuel comentando uma passagem do Evangelho de João relacionada ao momento após a desencarnação de Jesus, a sua partida no plano físico, quando ele aparece primeiramente para Madalena, depois para os discípulos. O versículo que Emmanuel comenta é o versículo 22 do capítulo 20 do Evangelho de João, e diz o seguinte: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E é interessante, né, vocês vão falar assim, porque o texto chama Abre a Porta, né, porque Jesus assoprou, né. Então vamos ao Evangelho de João, que nos diz, o que nos escreve João. Segundo João, o Evangelho, essa passagem está muito próxima em Lucas, mas há uma diferença na cronologia e nos acontecimentos do Evangelho de João para o Evangelho de Lucas. É interessante algumas explicações, até para entendermos. Existem quatro versões do Evangelho. O Evangelho é um só, é o Evangelho de Jesus, mas existe a versão de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas. A de Mateus, a de Marcos e a de Lucas, como os evangelhos sinóticos, porque nós conseguimos relacionar os fatos, mesmo que com alguma diferença, eles estão, os fatos presentes nos três evangelhos são praticamente os mesmos. O Evangelho de João é um evangelho um pouco diferente dos outros três. E a linguagem, inclusive, de João é muito diferente da dos outros três. E essa passagem que está em João não está da mesma forma em Lucas. Tá? Então, vamos lá. O que nos diz João? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, Jesus desencarnou, ressurgiu, né? No terceiro dia apareceu para Madalena, e segundo o Evangelho de João, após aparecer para Madalena, nesse primeiro dia da semana, ele visita os apóstolos. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, estava havendo toda uma perseguição aos seguidores de Jesus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, ou seja, né, a marca das mãos e a ferida que ele tinha no abdômen, né, do momento mesmo da desencarnação dele. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus lhes disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. É muito interessante, porque então Jesus entra, né, no ambiente onde estão os discípulos sem pedir licença. Por isso que o texto se chama Abre a Porta, porque ele abre e entra, né? Mas é interessante nós começarmos a entender aqui o que Jesus fez, né? Primeiro, ele diz que envia os seus discípulos para fazer um trabalho. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, ele dá autoridade aos discípulos para que eles façam aquilo que ele sempre fez. Ou seja, ajude os mais próximos. Ajude os mais próximos. E dessa forma, Jesus, com essa autoridade, ele passa para os discípulos o seu aval para o trabalho que eles vão realizar. É interessante que ele pede que eles recebam o Espírito Santo, mas ele não ordena, ou seja, ele não diz que o Espírito Santo está com eles, ele pede que eles recebam. Ou seja, ele dá a permissão para que essas pessoas desenvolvam o bem, o amor, através das suas atitudes. É muito interessante, porque a gente sempre acha que Deus, Jesus, vão interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa vida, nas nossas opções, e vão falar assim: vocês vão fazer, vocês vão... eu estou mandando que vocês façam. Né? Isso é muito próximo ao que nós fazemos. Né? Nós adoramos mandar que os outros façam a nossa vontade. E quando não fazem, é óbvio que nós nos sentimos contrariados, bravos, aborrecidos. Mas Jesus pede aos discípulos que recebam o Espírito Santo. O que significa o Espírito Santo? Né? Emmanuel nos diz aqui no texto que o Espírito Santo é o Espírito da vida e do amor de Jesus. Ou seja, é o seu exemplo.
é a prática dos seus exemplos e dos seus ensinamentos. Toda vez, então, que nós fazemos o bem, ou somos tolerantes, compreensivos, nós estamos recebendo o Espírito de Jesus. Nós estamos exercitando esse direito que ele dá, né, de fazermos o bem. Porque quando Jesus, nós temos que entender que toda essa simbologia que tem para com os discípulos, ela, na verdade, se refere a toda a humanidade. Tudo aquilo que Jesus disse para os discípulos, ele, na verdade, disse para todos nós. Então, quando ele fala, da mesma forma que meu Pai me enviou, eu os envio, ele está dizendo o seguinte: todos vocês podem fazer o que eu faço. Aliás, isso está no Evangelho, né? Todos vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele é claríssimo sobre isso. Ora, e ele ainda dá a autorização para que seja feito. E é muito interessante nós pensarmos como esse Espírito de Jesus age sobre nós. Porque nós todos nos dizemos cristãos, independentemente de sermos ou não espíritas, né? Eu imagino que todo mundo que está numa casa como essa se diga cristão. É muito mais próximo, né, do que ser espírita. É claro que tem pessoas de outras correntes do budismo, né, que não são cristãos, do judaísmo, que também procuram muitas vezes uma casa espírita. Mas usualmente somos cristãos, né? E é interessante porque quando nós nos dizemos corintianos, não é meu caso, né, mas pegando a nação corintiana, quem é corintiano faz para o Corinthians, não é assim? Porque quando nós nos dizemos cristãos, nós desobedecemos o ensinamento de Jesus. É para nós refletirmos. Quando nós dizemos que acreditamos em Deus, por que nós não cumprimos as suas leis? Se a hora que nós falamos que trabalhamos numa empresa, nós sabemos que se nós não seguirmos, né, não vestirmos a camisa da empresa, num momento ou outro nós vamos ser eliminados do grupo de colaboradores da empresa. É interessante nós começarmos a pensar sobre isso para entendermos que tipo de cristãos nós somos. Porque, na verdade, nós somos sim, ou pelo menos nós temos muita vontade de sermos. O problema é que para sermos, nós vamos ter que aceitar a autoridade de Jesus sobre nós. E essa autoridade é moral. E o que é ser bom? É abrir mão de uma série de prazeres que a vida nos oferece. Porque quem é bom não tem tempo para algumas coisas. Não tem tempo para jogar a conversa fora, para dormir até tarde, para dormir o dia inteiro. Não é? É verdade, vamos começar a pensar. As pessoas que nós conhecemos, né, na história da humanidade que foram boas. Quantas horas elas dormiam, como elas se alimentavam. Não é que elas sofressem, é isso que nós precisamos começar a mudar um pouco o nosso entendimento, a nossa visão do negócio. Porque nós achamos que, na verdade, elas estão sofrendo. Só que se nós formos perguntar para elas, elas estão muito felizes por estarem sendo úteis. Então, essa história de ser bom exige que, de fato, nós abramos mão de uma série de coisas que nos é agradável. Né? Está chegando aí o dia dos namorados. Né? Quem tem namorado, né, entre fazer o bem e namorar, ainda mais que tem um feriado, não é? Dá para emendar, não é essas coisas? Como que a gente faz? Eu trabalho no centro, que se vire porque eu vou viajar. Afinal de contas, também sou filha de Deus, é assim que se fala. E aí a gente usa essa filiação divina, essa irmandade com Jesus, que é por ela que nós nos tornamos irmãos, não só de Jesus, mas de toda a humanidade. E aí a coisa já começa a tomar um outro rumo. Porque quando nós somos irmãos de Jesus, parece fácil. Afinal de contas, ele é bom, ele é benevolente, ele nos apoia, ele nos ampara, ele nos ensina, ele nos compreende. Mas, em compensação, nós temos alguns outros irmãos que nós não respeitamos, que nós não aprovamos o comportamento. E esses, então, não podem ser nossos irmãos. E aí a gente começa a discutir o que é ser bom. Porque se Jesus fosse se achar irmão apenas daqueles que eram parecidos com ele, como a coisa ficaria o tempo que ele esteve na Terra? Não tinha ninguém parecido com ele. Ele foi o ser mais evoluído que habitou o planeta. E aí? Ah, não, mas os discípulos vieram com a missão de seguir Jesus. Tá bom, mas eles não eram Jesus. Ou seja,
Ele era o único naquele momento e continua sendo. Como fica isso, né? Se ele fosse se sentir irmão, então, apenas de quem é próximo a ele. Nós estaríamos numa situação ainda bastante difícil. Porque, voltando ao que eu estava falando, a gente usa essa irmandade, né? Essa origem divina, até para justificar a nossa imperfeição. Em vez de nós usarmos para fortalecer a nossa ação no bem, no nosso processo evolutivo, nós usamos para desculpar as nossas incorreções. Eu não estou dizendo que é errado largar o trabalho para viajar, mas nós temos responsabilidades assumidas. Isso vale para tudo. Não é verdade? Vamos parar para pensar, né? Porque o trabalho remunerado, quando a gente falta, no mínimo tem que arranjar um atestado médico. Se ele é verdadeiro, é fajuto, ou matar um parente, né, assim, tem gente que já desencarnou umas 50 vozes, mais ou menos, né, porque cada vez é um, né, estou falando porque eu trabalhei com um garoto, no tempo que se usava office boy, hoje em dia não tem mais isso, né, mas no tempo que tinha office boy, cada vez que o time dele ganhava, ele não era corintiano, ele faltava na segunda-feira. Até que um dia começaram a relacionar. E sempre era assim, olha, minha avó morreu. Um dia o cara do RH chamou o menino e falou assim, olha, nós vamos conversar. Porque você está aqui há 6 meses, você não tem mais vó próxima para matar, né? Já foram todas. É muito complicado isso, porque nós arranjamos desculpas. E nós temos que começar a entender que essa autoridade que Jesus nos dá tem uma responsabilidade. Exige de nós a contraparte. Porque nós queremos ter os direitos. Então nós queremos ser assistidos pelo plano espiritual superior, nós queremos que Deus olhe por nós queremos que Jesus nos ajude e exigimos esse comportamento deles. Né? Porque nós cobramos. Quando as coisas não vão bem, a gente fala assim, o que vocês estão fazendo que não olham por mim? Né? Cadê Deus que deixou isso acontecer na minha vida? Então nós estamos cobrando deles um comportamento. Mas para nós termos direitos, nós temos que primeiro cumprir os nossos deveres. Não adianta nós falarmos assim, olha, faz o que eu estou pedindo que depois eu te pago. Porque nós pagamos? Não, para ter pagamos. Quando a gente faz uma promessa, né? Eu não faço, mas tem gente que faz promessa. Então eu deixo de comer, eu deixo o cabelo crescer, né? Assim, eu deixo de viajar, eu deixo de sair à noite, eu deixo de ir para balada, porque eu preciso resolver um problema. Então eu chantageio algum espírito que eu imagino que seja evoluído, mas se ele cai na minha conversa, com certeza ele não é tão evoluído assim, né? Porque ele está aceitando a barganha, e a barganha não é útil para ninguém. Às vezes nem para nós. Porque você deixa de comer aquilo que você já não gosta muito mesmo, você quer fazer uma dieta. Então, assim como eu como muito doce, eu deixo de comer doce. Não achem que eu faço isso porque eu não faço, mas eu me ponho como exemplo para vocês, né? Porque senão a gente fica numa situação delicada também, né? O pessoal fala assim, está me acusando. Não, então eu faço, tá bom? Eu preciso emagrecer, então eu paro de comer doce, eu aproveito e faço uma dieta básica, emagreço aí uns quilinhos, né? E peço para que alguém me ajude a resolver um problema. E o problema se resolve rapidinho. E eu fico sem comer doce uma semana, eu fico sem comer doce um mês. Dali a pouco eu falo assim, só um pedacinho, um dia, né? Depois de um mês. Na semana seguinte eu me dou a mesma desculpa, até que eu volto a comer doce todo dia. Não é assim que a coisa acontece? Então nós não pagamos a promessa, sabe de que paga. E aquele povo ele que faz promessa para o outro pagar. Está cheio de casos, gente. Ora, essa é uma barganha complicadíssima, porque vocês acham que Jesus vai cair na nossa conversa? Primeiro, porque ele nos conhece. E por que ele nos conhece? Não é que ele conhece, porque isso é interessante para nós entendermos essa autoridade que Jesus nos dá, como a coisa funciona. Né? E como são aí os nossos direitos e deveres? Porque não é que ele nos conhece individualmente assim. Jesus fez o mesmo processo evolutivo que nós estamos fazendo. Então ele sabe como a coisa funciona. Ele passou por tudo isso. Não é quando nós somos mais velhos, que temos filhos, a gente não fala assim, eu sei, o meu amigo, a gente fala assim, eu já passei por isso, eu sei que não vai dar certo. Né? Você não sabe que não vai dar certo? Ele também sabe como é que a coisa funciona. Por isso ele entende. Agora, nós sabemos que não vai dar certo e nós entendemos. A gente não briga com o outro
esculhamba o outro e fala assim, se você fizer isso, não conte mais comigo. Se Jesus agisse do mesmo jeito. Já pensou? Que situação nós estaríamos? Agora, ele sabendo tudo isso, ele nos dá autoridade de fazer o que ele fez. Olha que coisa interessante. Ele nos dá autorização. Olha, vamos fazer o bem, vamos ser bons. Por quê? Porque ele sabe de um potencial que nós temos que nós não estamos conscientes. Porque nós ficamos tão preocupados em mostrarmos para o outro que temos orgulho, amor próprio, que somos independentes, autossuficientes e todo um monte de coisa, poderosos, até bons, né? A gente gosta que o outro ache que a gente é bom. Né? E a gente tem que mostrar essa bondade de forma sintosa mesmo assim, colocar nossa bondade sobre o outro como um peso. Eu estou te ajudando, você vai ter que fazer o que eu estou te pedindo, porque eu estou aqui te ajudando. Olha, eu perco meu tempo, eu gasto meu dinheiro, eu venho até aqui e você não faz o que eu te peço, mas eu estou te ajudando, não é assim? Quando a gente não negocia lá com o plano espiritual, né? Olha, eu fui lá distribuir sanduíche no sábado, né? Eu estou ajudando a cesta básica. Não dá para dar uma forcinha, não, para resolver um probleminha, né? A gente faz essa negociação, não é? Sabe, isso é normal, pessoal. Por isso que ele nos conhece, porque ele sabe que é assim que funciona. Mas ele compreende e ele nos dá crédito, porque fala assim, olha, eles já estão pensando no bem. Quando eles já estão pensando no bem, já fica mais fácil para fazer. Só precisa começar a se tocar que fazer o bem é realmente agradável. Porque nós sabemos que é bom. Aqui neste momento, não está todo mundo se sentindo bem? Se alguém estiver sentindo mal, pelo amor de Deus, não vai dizer, né? Não me deixa pagar o mico. Né? Todos nós estamos nos sentindo bem, estamos alegres, estamos sabendo que vamos ser atendidos às nossas necessidades. Ora, isso é fazer o bem também para o outro, porque enquanto nós estamos aqui sendo assistidos, nós deixamos de nos preocupar com os nossos problemas. O que eu estou querendo dizer com isso? O problema está aqui conosco, é óbvio, o que nos traz muitas vezes a uma casa como essa é o problema. Mas enquanto nós estamos conversando, pedindo ajuda, pedindo orientação, esse problema se afasta um pouco. E se o nosso problema são pessoas, que também é muito comum, né? Nós também nos afastamos um pouco dessas pessoas durante esse momento. E enquanto estamos sendo assistidos, essas pessoas também estão. Elas também estão sendo auxiliadas, porque nós viemos aqui com esse objetivo. E nós também estamos fazendo bem, porque enquanto estamos aqui, todos nós temos energias positivas. O plano espiritual presente utiliza as nossas energias, a de todos, meus amores. Não somos só nós aqui, eu, né, ele que fez a abertura, a Sandra, que estamos trabalhando. Vocês também estão, a partir do momento que vocês disponibilizam as suas energias para o bem. Como nós queremos receber, nós nos dispomos, nós damos sem nem perceber. Então nós disponibilizamos as nossas energias, vocês disponibilizam as energias de vocês para ajudar o plano espiritual a atender os outros. Ou mesmo quem está aqui, pela troca energética. Nós trocamos energia com quem está ao nosso lado. Isso é importantíssimo, porque estamos todos trabalhando e fazendo bem. E, ora, esses momentos são tão agradáveis que nós gostaríamos, muitas vezes, de morar no centro espírita, não é assim? Porque lá tudo flui tão bem, é tudo tão calmo, é tudo tão harmonioso. Só que não é aqui só que nós temos que fazer isso. Não é aqui que nós temos que morar. Aliás, morar no centro espírita é um risco imenso. Melhor morar lá fora, porque vai virar um custo para a sociedade. O centro espírita vai ter que arcar com a despesa. Já é difícil pagar IPTU, água, luz, material de ainda vai ter que sustentar quem for morar aqui. Né? O objetivo não é esse. Mas por que nós nos sentimos tão bem aqui? Para que nós possamos nos fortalecer e começarmos a nos sentir tão bem também lá fora. Porque é lá fora que nós temos que praticar tudo que nós falamos e ouvimos numa casa como essa. Isso vale para mim também, que de vez em quando chuto o pau da barraca, arrebento a porta, como eu disse, né? Ele não entra, arrebenta a porta, porque todos nós passamos por situações de dificuldade e temos o nosso orgulho, o nosso amor próprio postos à prova. Porque nós confundimos muito também o que é orgulho com amor próprio, né?
essas coisas são complicadas. Na verdade, nós temos muito mais orgulho do que amor próprio. Porque se a gente tivesse amor próprio, a gente não se irava. Porque quem se ama não quer sofrer. E depois de uma crise de ira na minha idade, vocês imaginam como a gente passa mal. Né? Faz mal, demora para passar a tremedeira, dá tudo que vocês podem imaginar, dá estômago, até equilibrar o organismo de novo, né? É complicado. Então, isso então não é amor próprio, isso é orgulho mesmo. Porque pelo amor próprio nós não faríamos algumas coisas. É importante nós pensarmos nisso, porque nós já fazemos então o bem. Se nós já fazemos o bem, nós entendemos a confiança que Jesus deposita. No sentido de que Ele nos manda trabalhar, nos manda ir fazer, nos envia a divulgar a sua mensagem, o seu exemplo para o outro, através do nosso exemplo. Então, o que nós precisamos para merecer esta confiança de Jesus é multiplicar os nossos momentos de bondade, de colaboração com o outro. Não vamos pensar em ser bons tentando ser Jesus, porque está distante de nós ainda. Mas nós podemos ser bons pensando aonde nós estamos. Porque sempre tem à nossa volta pessoas precisando de auxílio. Claro que o primeiro que precisa somos nós mesmos. Como nós vamos saber disso? Conhecendo as nossas necessidades. E sabendo como nós devemos agir para resolver os nossos problemas. Então, se eu sei que uma crise de ira me faz mal, e se eu sei o que me gera a crise de ira, eu tenho que me prevenir das situações que me levam a isso. Só que de vez em quando, como eu estava comentando com a Cleide antes, né, tem horas que a situação é irresistível. E aí? Aí nós temos que entender que foi uma dificuldade não vencida. Mas nós temos que lembrar que outras vezes nós vencemos. Porque senão a coisa não vai ficar muito fácil. Nós vamos ficar com complexo de culpa e isso não vai favorecer que nós façamos o bem para o outro. Porque nós vamos ficar precisando do bem alheio. Nós vamos ficar precisando de energias externas e da compreensão do outro para que nós possamos nos fortalecer. Porque fica até difícil nós conseguirmos com consciência pesada fazer uma prece. No sentido de nos ligarmos ao plano espiritual superior e percebermos que estamos recebendo ajuda. Porque a consciência pesada nos mantém num padrão vibratório muito baixo. Que fica difícil romper. Porque consciência pesada é culpa, gente. Quando nós estamos com culpa, não adianta as pessoas falarem, olha, você não fez por mal. A gente fala assim, eu não fiz por mal, mas eu fiz. E fica, e azucrina a paciência alheia. Reclamando que agiu errado. E em vez de lembrar que já agiu certo outras vezes. E que se agiu errado, é só para nós termos certeza que o nosso processo evolutivo está a caminho. Ele não está completo. Porque muitas vezes nós também nos acomodamos, porque como faz tempo que eu não perco a paciência, estou falando por mim mesmo agora. Como faz tempo que eu não perco a paciência, eu vou relaxando. E vou deixando que as situações que normalmente me fazem perder a paciência se tornem presentes no meu dia a dia. Gente, relaxa, dá uma relaxada. Na hora que dá uma relaxada, é óbvio que a situação vem. Porque nós paramos de vigiar. Nós deixamos de estar atentos para o problema. Mas para isso nós temos que conhecer os problemas. Nós temos que conhecer as nossas zonas perigosas, as nossas situações de conflito. E isso vai exigir que nós nos voltemos para dentro de nós. Porque aí sim nós vamos estar usando o conhecimento que Jesus nos disponibilizou e o seu exemplo para resolver problemas. Porque se nós estivermos melhores conosco mesmo, aqueles que nos cercam também vão estar melhores conosco, mas com eles também. Porque eles vão perceber que tudo isso que nós estamos fazendo está nos ajudando a melhorar. Está nos tornando mais alegres, mais disponíveis, menos resmungões, menos reclamões. Nós vamos começar a perceber que estamos fazendo menos negociação com os espíritos, no sentido de ficar pedindo coisa que o problema é nosso para resolver, eles não têm nada com isso. Então essa autoridade, essa autorização de Jesus para os discípulos e para todos nós, é o trabalho cotidiano em benefício nosso, para que através do nosso processo evolutivo nós possamos
ajudar o próximo. Porque também não tem como ajudar o outro se eu não sei o que é bom para mim. Eu tenho que dar para o outro aquilo que eu tenho de melhor. Claro que nós usualmente damos para o outro o que nós temos de melhor. É que às vezes o nosso melhor vai a conta-gotas, né? Porque a gente dimensiona. Para essa pessoa eu não posso dar tanto. Porque se eu der tanto, ela vai abusar de mim. Ah, não, para aquele lá, então eu não posso dar quase nada, não é? Porque, né, a gente pesa o bem. E alguns, de vez em quando, não estão merecendo nada. Então, como não está merecendo nada, não vai ganhar. Não é? Só que cada vez que nós fazemos isso com o outro, na verdade, o maior prejudicado somos nós. Porque nós deixamos de receber energias agradáveis, nós deixamos de elevar o nosso padrão vibratório, nós deixamos de nos sentir tão bem como estamos nos sentindo. Leves, tranquilos, com a certeza de que somos assistidos. Isso é cumprir o nosso dever. Ou seja, é buscar a coerência com a lei divina. Porque ser coerente com a lei divina é difícil, sim. É muito complicado ainda para nós, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Como eu disse, o problema está em o que é amar a nós mesmos. E como eu vou amar alguns próximos? Tem alguns que são muito complicados. Tem um monte de gente que não está nem presa e que a gente acha que deveria estar morta, né? Não tem pena de morte, não se defende a pena de morte, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mas algumas pessoas acham que se algumas outras não existissem mais na sociedade, o mundo estaria melhor. Será? Será que estaria? Ou será que essas pessoas fazem parte da sociedade como a nossa para nos ajudar a evoluir? E para nos mostrar que nós já conseguimos não fazer a mesma coisa que elas. Ou para nos mostrar que não fazemos as mesmas coisas que elas, não porque nós somos melhores, mas porque nós tivemos outras oportunidades ou soubemos aproveitar as oportunidades com que nos deparamos. Tudo isso se resume a uma frase simples. É para não julgar o outro mesmo. Porque será que eu, com o geniozinho que eu tenho, que não é nada fácil, tivesse nascido na faixa de Gaza, eu estaria defendendo a paz? Ah, como me disse uma pessoa um dia desses, não, lá tem meia dúzia que defende a paz. Eu, com certeza, pelo que eu me conheço, aí quem fala é Kátia Penteado mesmo, eu não estaria defendendo a paz. É muito fácil aqui nós defendermos algumas coisas. Aqui, que eu digo, não é dentro da casa espírita, é num país como o Brasil. Nós vivemos reclamando, tem lugares muito piores, meus amores, para nós nascermos. Agradeçamos por estarmos no Brasil. Ou seja, nós precisamos começar a entender tudo isso. Não é o jogo do contente, é o jogo da realidade. Se eu nasci num país como esse, qual é o meu papel nesta sociedade? Se eu vivo numa cidade como São Paulo, o que eu tenho que fazer por ela? Reclamar que ela é horrível? Que a poluição é insuportável? Mas eu só ando de carro. Para ir na padaria 2 quarteirões, tem que pegar o carro, porque andar cansa. Ah, não, mas o transporte público é ruim. Ué, se todo mundo usar, vai ter que melhorar. E outra é a história dos direitos e deveres. Eu tenho que fazer a minha obrigação para poder cobrar do poder público o investimento. Ou seja, nós temos que pagar os impostos, dai a César o que é de César, disse Jesus, para nós podermos cobrar as obras. Ah, mas eles vão roubar, estamos julgando. Fizemos a nossa parte, o resto é consciência do outro, não é a minha. É que nós nos desculpamos usando o comportamento do outro. Então, como todo mundo faz, eu posso fazer. Isso nos dá autorização. Será? Jesus da mesma forma que a essas pessoas, nos deu autorização de sermos bons, de fazermos o bem. Cada um vai responder por si. Mas vai responder pelo exemplo que deu pelo outro. Que deu para o outro, desculpe. Ou seja, cada vez que nós falamos, eu fiz porque todo mundo faz, que exemplo nós estamos dando? O mesmo de todo mundo. A nossa vida vai ser como? Igual a de todo mundo. Se nós queremos nos destacar, nós temos que fazer por merecer esse destaque. E que destaque nós queremos ter? O destaque do bem.
Nós queremos ter uma vida diferenciada. Nós queremos interferir na sociedade. Fazer uma intervenção na sociedade. Está tão na moda, né, fazer intervenção, agora a obra de arte virou intervenção, né, assim? Chama atenção, é grande, todo mundo vê, ou seja, nós temos que começar a fazer o bem e mostrar que estamos fazendo o bem. Não é usar o bem como moeda de negociação. Porque quando Jesus fala que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, é para nós não usarmos o bem como moeda de troca. E nem para cobrar, mas é para ser bom. Se nós cumprirmos os nossos deveres, será que nós não estamos sendo bons? Para a sociedade, para nós mesmos, para o mundo? Vamos pensar só na lei humana. Não é? A Declaração Universal dos Direitos Humanos começa que todos os homens são iguais perante a lei. E têm os mesmos direitos. A Constituição brasileira começa com frase muito parecida, e uma série de constituições. Vamos pensar um pouquinho sobre o que significa que todos os homens são iguais. Homens e mulheres, viu, meninas? Não fiquem bravas. Todos os seres humanos são iguais. O que é ser igual? É ter o mesmo direito a tudo. A tudo. Então, a gente reclama tanto do trânsito da cidade, né? Os 14 milhões de habitantes da cidade de São Paulo têm direito a um carro. É igual. Os 14 milhões de habitantes têm direito a jogar lixo na rua. Percebe? Isso é ser igual. Não é? Por que eu posso e o outro não? Tudo aquilo que nós nos damos autoridade para fazer e tiramos o direito do outro, atenção. Porque todo mundo, então, tem direito, por exemplo, de não pagar imposto. Não é? Não estou fazendo apologia do desrespeito, da desobediência, nada disso. Eu estou falando como todo mundo age, a gente se espelha em todo mundo para justificar os nossos comportamentos. Quando nos convém. Agora, todo mundo também tem o direito de ser bom. Todo mundo tem o direito de cuidar da cidade. Todo mundo tem o direito de preservar a saúde do próximo. Todo mundo tem o direito de respeitar a vida do próximo. Todo mundo tem o direito de respeitar as opções que o outro faz na sua vida. Sejam elas quais forem. E aí a coisa fica difícil. Porque todos nós temos livre-arbítrio, mas se vocês fizerem tudo aquilo que me agrada, vocês de fato terão livre-arbítrio. A partir do momento que vocês me desagradarem, vocês não podem mais fazer nada, não é assim? Todo mundo faz o que quer, desde que faça a minha vontade. É mais ou menos assim que nós buscamos ter o outro ao nosso lado. Por isso os nossos relacionamentos são tão conturbados. Por isso é tão difícil fazer o bem, muitas vezes, na própria família, com os próprios colegas de trabalho, com os filhos. Por isso, falando aí Dia dos Namorados, né, tanto relacionamento acaba de forma terrível. Matando em nome do amor. A autorização que Jesus nos dá é para sermos bons. E ser bom é respeitar o direito do outro. Enquanto nós não aprendermos o que é respeito, nós não vamos, meus amores, aprender o que é amar. Nós não vamos aprender o que é ser fraternos e solidários. A gente cobra tanta solidariedade da sociedade. Ser solidário é ter respeito pela escolha do outro. E se a escolha do outro é estar distante de mim, ele tem esse direito. Se a escolha do outro é comprometer o processo encarnatório dele pelo vício, pelo crime, ele tem direito. Eu é que não tenho o direito de julgá-lo, de criticá-lo, de ameaçá-lo, de querer que ele morra. Eu não tenho esse direito. Porque eu não lembro como eu fiz o meu processo reencarnatório até aqui. E, na verdade, não me convém lembrar. Porque aí eu posso ficar morrendo de vergonha de tudo aquilo que eu fiz. E aí vai me dar a consciência culpada. Daí eu vou ficar com consciência culpada, eu não vou conseguir fazer mais nada. Vocês percebem por que é bom esquecer? Facilita a nossa vida e o nosso processo evolutivo. Mas nós não podemos esquecer de sermos bons. Nós não podemos esquecer que Jesus autorizou a bondade. E que sempre que nós somos bons,
Ele está ao nosso lado. Quando nós descumprimos a lei, ou negociamos, ou barganhamos com o plano espiritual, como eu falei no começo, algum espírito vai me ouvir nessa barganha. Mas com que espírito eu estou barganhando? Será que o nosso anjo de guarda aceita a barganha? Será que fizeram uma barganha com ele para cuidar da gente? Se fizeram a barganha, ele pode nos trocar por coisa melhor. Claro que isso não acontece, meus amores. Porque para eles nós somos o melhor. Nós precisamos ver o quanto nós somos bons. O quanto nós já vencemos. Ou seja, precisamos desenvolver a autoestima. Precisamos aprender a trabalhar o amor próprio, e não o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Amar a si próprio é se respeitar. Por isso que eu falei que quando eu tenho minha crise de ira, eu deixei de me respeitar. Logo, eu não me amei. Nem a mim, muito menos a outra pessoa por quem eu descarreguei. Não importa se ela se tinha motivo. Porque aí a gente começa assim, não, mas o outro provocou. O outro só provocou porque eu caí na história. Se eu não caí na provocação, não tem briga. Nós deixamos a provocação do outro nos atingir. E eu falo porque eu deixo sim. Mas nós temos que trabalhar para vencer e não ficarmos culpados porque nos deixamos. Deixou, caiu na esparrela, né? Como se diz popularmente, enfiou os 2 pés na jaca, porque a gente não enfia um só, enfia os 2, né? Faz uma vibração depois, vale pôr o nome no centro, vale fazer um monte de coisa, mas não fica se martirizando porque fez. Se tiver oportunidade, pede desculpa a uma pessoa, mas deixa a raiva dela também passar, claro, óbvio, né? Porque senão a tua também não passou, porque você está pedindo desculpa para você está culpada. Porque essa história de desculpa também é uma coisa para a gente pensar, né? Será que a gente fala assim, Jesus fala aqui, né? Isso é ótimo que está aqui, né? Estava esquecendo de comentar isso, é tanta coisa para falar, mas aqui, ó. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Olha, isso é óbvio, né? Agora, o que é perdoar pecado? O que é pedir desculpa? É muito complicado. Porque será que a gente precisa pedir desculpa para Jesus e para Deus? E para o nosso anjo de guarda? Não. Graças a Deus, não precisamos, porque eles entendem o nosso processo evolutivo. Eles não se ofendem. A gente só tem que pedir desculpa quando tem ofensa. Se eu não ofender absolutamente ninguém, eu vou precisar pedir desculpa para alguém? Não. Logo, eu não vou precisar enfiar o meu orgulho na bolsa, né? Pisar no meu orgulho e resolver. Não precisa fazer nada com orgulho. Não se ofenda. Não ofenda o outro, é simples. Aí você ainda está com raiva, mas eu tenho que mostrar que eu sou bom. Então eu vou lá, peço desculpa, a pessoa fala assim, ainda não desceu o que você me fez. Começa a briga de novo. Então espera passar. Vibre para a harmonia. Vibre para o entendimento. Não vá correndo falar com a pessoa. Espera um pouco. Um dia ameniza. Dá tempo ao tempo, né? Que meu tempo já venceu aqui. Mas é isso. Então fazer o bem, meus amores, dar o exemplo, é esse tipo de coisa. É não brigar de novo. Discutir relação, não tem discussão. Relação se vive, não se discute. Nós discutimos tudo no mundo. Não vamos discutir mais. Vamos trocar ideias. Essa história de que a discussão vem à luz é filosófico, e a discussão que se fala ali não é briga. O problema é que quando nós começamos a discutir, vira briga. Né? Então, não tem mais discussão. Tem bate-papo, tem conversa, vamos nos entender, praticar o entendimento, lembrando que é o entendimento que vai levar ao respeito, e ao respeito que vai levar ao amor. O caminho é esse. Então nós temos que começar entendendo que de fato todos somos iguais, e que o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele assoprou e lhes deu o Espírito Santo, ele fez isso com todos nós. Mas o Espírito só se santifica pelas boas obras. Beijo, obrigada a todos pelo carinho. O nosso tempo é bem curtinho. Vamos dar oportunidade para uma pergunta, pelo menos. É só levantar a mão, levo o microfone até vocês. Obrigado. Olha lá, eu disse que eu me iro, hein? Calma que eu... Não, eu vou ser bonzinho. Eu tenho uma dúvida aqui, e me perdoe se isso já está acontecendo, eu não estou ciente. Mas depois que Allan Kardec desencarnou, alguém
recebe ele? Algum médium recebe Allan Kardec? É uma história interessante. A gente tem comunicação, no Brasil pelo menos, nós temos uma única comunicação conhecida. Você encontra essa comunicação no livro Bezerra de Menezes, de Canuto do Vale, né? É Canuto alguma coisa, acho que é Canuto do Vale. Canuto do Vale é uma rua, né? É Canuto de Abreu. É alguma coisa assim, é um livro que chama Bezerra de Menezes. É fácil achar. Esqueci, gente, é Canuto alguma coisa. Ninguém conhece aqui o livro? Acho que é de Abreu mesmo, né? Acho que é Canuto de Abreu, sim. É um livrinho pequenininho, fininho, que fala da vida do Bezerra. E a última coisa que tem no livro é uma mensagem psicografada de Allan Kardec, em 1890 e alguma coisa, no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Ismael, em que Kardec fala, num momento em que o movimento espírita passa por um processo de cisão, existe toda uma briga na FEB, existe uma briga muito feia no movimento espírita, que isso continua se repetindo, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Kardec dá uma comunicação aos espíritas brasileiros e dá uma série de recomendações aos espíritas, dizendo uma série de coisas que devem ser feitas. Essa mensagem vale a pena ser lida, ela é fantástica. E aí, ao final, ele diz assim: se um dia vocês precisarem de mim, eu estou à disposição para prestar novos esclarecimentos. Cada vez que eu leio aquela mensagem, eu entendo porque não se tem notícia de nenhuma outra mais. Nós ainda não fizemos o que ele pediu na mensagem. Então não tem o que pedir esclarecimento. É como Jesus voltar, entendeu? Não estou comparando Kardec com Jesus, mas assim, Jesus vai voltar para quê? Para ser crucificado de novo, para ser massacrado, para ninguém acreditar nele. Qual a utilidade do retorno? Nós não conseguimos entender ainda o que ele quer de nós. O que adianta Kardec dar mensagem de novo pedindo entendimento, compreensão, harmonia, fraternidade? Ele tem, num texto de Kardec, ele diz que a casa espírita é uma casa cheia de homens, de homens plenos de benevolência. Isso ele estava encarnado. Aí ele desencarna, dá uma mensagem pedindo para os espíritas brasileiros misericórdia, compreensão, entendimento entre os espíritas. Ele vai voltar agora, ele vai falar a mesma coisa. Então, E aí também tem uma outra coisa que é muito interessante. Por que não se tem algumas notícias de algumas pessoas? Tipo, Chico Xavier desencarnou. Chico Xavier desencarnou. E olha, está desencarnado, né? Não está distribuindo mensagem por aí. Porque nós vamos perder a bengala. Nós vamos aprender a andar com as próprias pernas. Eles nos passaram a mensagem que eles tinham para passar. O resto é problema nosso. Porque é muito cômodo eles ficarem, depois de desencarnados, continuando um trabalho que cabe a nós desenvolver, porque o deles eles fizeram. Porque senão dá a impressão que quando desencarnado eles não têm coisa mais útil para fazer, a não ser tentar direcionar alguns comportamentos. Porque a gente vê essas figuras, às vezes, dentro do Espiritismo, de forma santificada. E eles têm trabalho para fazer. Não dá para ficar esperando a gente avançar a passos de tartaruga manca. Nós temos que... Eles precisam tocar o trabalho deles, que é muito maior do que a comunidade, de repente, onde eles viveram. Tá? Então, a única mensagem que eu tenho notícia de Kardec é essa. Eu não sei de nenhuma nem fora do Brasil. Não estou dizendo que não existe. Essa mensagem está no terceiro volume, ditado pela Federação Espírita Brasileira, chama-se Allan Kardec. Eu não sabia. Inclusive é Hernani Santana, foi no Grupo Ismael. No Grupo Ismael. O senhor aqui está dizendo que esse livro está no terceiro volume do livro que chama Allan Kardec, editado pela FEB. Eu não conheço. Eu só conheço nesse livro que eu estou falando, chama Bezerra de Menezes. Porque como o Bezerra, a partir dali, assume a FEB e tenta fazer toda uma unificação do movimento espírita que estava meio dissidente, essa mensagem tem relação exatamente com a decisão de Bezerra. Então a mensagem consta do livro da vida de Bezerra. Vale a pena ser lido. Inclusive, viu, cara, você pode até questionar esse problema que fala que Chico Xavier é a encarnação de Kardec. Então isso dá para questionar. Aí é outra discussão, pelo amor de Deus, essa discussão é louca. Mas essa mensagem é bem interessante. Vale a pena ser lida por todos nós, para entendermos qual é o nosso papel, que exemplo nós podemos dar. Porque uma coisa que é importante, não é porque a gente frequenta uma casa espírita, que a gente não seja um trabalhador espírita. O que eu estou querendo dizer com isso? Como eu disse, a partir do momento que vocês estão aqui, vocês estão disponibilizando energias e o plano espiritual está
utilizando. Cada vez que a gente fala que vai a uma casa espírita, nós estamos fazendo o trabalho de divulgação da doutrina e da casa. Existe um movimento no Rio de Janeiro, que chama Humanização da Casa Espírita, que coloca que todo mundo que frequenta uma casa, de forma direta ou indireta, é um trabalhador. Tem aqueles que assumem a manutenção da casa, que assumem a direção dos trabalhos. Então, esses são os voluntários, de fato, assumidos. Os outros divulgam de alguma forma. É verdade, porque a minha vizinha perguntou para mim, eu fui fazer a unha, ela falou, você vai no centro? Que centro que você vai? Eu falei, eu venho no centro, lá Caminho da Luz, lá em Santana. Casa do Caminho. É que tem a Caminho... Ah, então eu vou, assim, olha, só que eu só vou à noite quando eu vou de folga. Eu falei para ela, mas tem de dia, na quarta-feira de dia, porque ela não pode andar noite. É verdade. A gente divulga, gente. E aí entra a história do exemplo. É um pepino. Mas é verdade. Né? Que nós temos que estar bem conscientes disso. Tá bom? Então, é importante que todo mundo conheça essas coisas, até para poder direcionar aquilo que faz. Respondi, obrigada. Beijos. Bom, ao término, a Kátia vai ficar mais um pouco aqui. Quem tiver alguma dúvida pode fazê-lo depois, tá? Então, queridos irmãos, vamos agora unindo as nossas forças, formando uma corrente, juntamente com o Mestre Jesus. Vamos abrindo a porta dos nossos corações, para que possamos elevar esse nosso amor, esse nosso carinho, em forma de vibrações, com todos esses irmãos que necessitam de auxílio neste momento. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus no meio de nós. E vamos caminhando lentamente. E nesta caminhada, vamos deparando com esses nossos irmãos desabrigados, passando frio, fome. Muitos deles tomados pelos vícios. Mestre Jesus, que possamos abraçar a cada irmão deste, dando-lhe força para que possam seguir a sua trajetória e evoluir, tornando a nossa caminhada. Vamos adentrando aos hospitais. Cada um de nós vamos direcionar os nossos pensamentos num leito de dor, onde lá encontra aquele nosso irmão enfermo, muitos deles em fases terminais. Que Jesus abraça todos eles, para que possam receber esse bálsamo de amor. E se for merecimento, que eles possam ser curados de suas enfermidades. Mas se é chegado o momento deles, que eles possam estar de coração aberto para retornar ao plano espiritual. Vamos caminhando com Jesus e vamos direcionando os nossos pensamentos até os parentes daqueles nossos irmãos que sofreram acidentes, seja ele de qual forma. Que Jesus possa abraçar a cada irmão, a cada parente que ficaram aqui e sofrem pela perda temporária desses irmãos. E esses irmãos que desencarnaram, que possam estar sendo recebido, tenho certeza, no plano espiritual, com muito amor e com muita compreensão. Vamos levar os nossos pensamentos até um amigo, um parente, que sabemos que necessita de auxílio neste momento. Que esse nosso carinho chegue até eles também, que eles possam também estar recebendo este bálsamo,
que lhes fortalece espiritualmente. Vamos dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, para que haja a paz, a compreensão, a união. Que Jesus esteja presente também lá no nosso lar. Assim vamos agradecendo por esta oportunidade. Vamos agradecendo a presença dos nossos irmãos da espiritualidade que aqui permanecem conosco. Que possamos retornar para os nossos lares em paz, com segurança. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Assim, querido Mestre Jesus, te agradecemos esta oportunidade. E te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Vamos retornando a este ambiente, permanecendo nessa paz, nessa harmonia, e nos preparando para que possamos receber os passes.